Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é legislação do comércio exterior. Os tópicos a serem abordados nessa aula são barreiras protecionistas, acordos internacionais. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de entender o que são barreiras protecionistas, conhecer os principais acordos comerciais dos quais o Brasil faz parte. Barreiras protecionistas. Você já ouviu falar a respeito delas? As barreiras protecionistas limitam o chamado comércio internacional. Elas podem ser basicamente de dois tipos. Vamos aprendê-los? A primeira forma de barreira protecionista é a chamada barreira tarifária. Ou seja, são as barreiras tarifárias através da cobrança de impostos, taxas, contribuições, no momento em que o produto entra no território aduaneiro ou quando ele daqui vai de encontro aí a um outro país. Mas uma barreira tarifária, ela tem alguns propósitos bem delimitados. Vamos entendê-los. Quando dizemos impostos que incidem no comércio exterior, primeira coisa que devemos ter bem claro: o Estado brasileiro não tem a função precípua de arrecadar. Como assim? Um imposto, por exemplo, tem a principal função de arrecadar recursos para o Estado para que ele possa gastar na construção de escolas, museus, penitenciárias, estradas, entre outras situações. Já os impostos que incidem no comércio exterior, eles têm um caráter extrafiscal. O que seria isso? Caráter extrafiscal é aquele cuja função precípua não é a de arrecadar, e sim proteger o nosso país na questão da balança comercial, exportações menos importações, até mesmo o nosso PIB. Será que o Estado brasileiro pode, então, elevar alíquotas de impostos incidentes no comércio exterior, por exemplo, para proteger a nossa balança comercial, estando ela deficitária? A resposta é sim. A barreira tarifária, por exemplo, através da cobrança do imposto de importação, tem esse caráter extrafiscal, que vai além de meramente arrecadar recursos. Então pode ocorrer a elevação do imposto de importação para proteger a nossa balança comercial, estando ela deficitária. E quem eleva imposto de importação no Brasil? Bom, o país, o nosso estado, a nossa nação, faz parte do chamado Mercosul. Então o Brasil, participante aí desse bloco, ele pode elevar a alíquota do imposto de importação dentro de alguns limites estipulados aí no âmbito do Mercosul, pois existe a chamada tarifa externa comum. Aqui no nosso país, quem tem competência para elevar o imposto de importação, dentro, obviamente, dessas regras previamente estabelecidas no Mercosul, é a CAMEX, Câmara de Comércio Exterior da Presidência da República. Barreiras não tarifárias. Já ouviu falar a respeito delas? Bom, comentamos há pouco a respeito das barreiras tarifárias, onde existe a cobrança aí dos tributos nas alfândegas, os chamados direitos aduaneiros. O que seriam então as não tarifárias? Vamos aprender? Barreiras não tarifárias aparecem, por exemplo, quando na alfândega
é solicitada a apresentação de um determinado formulário de uma licença de importação, medidas sanitárias de proteção aí aos seres humanos, aos animais, também medidas fitossanitárias, proteção a plantas e vegetais. As barreiras não tarifárias também são de importância aí fundamental para o comércio internacional. Elas permitem, por exemplo, que um determinado produto não entre no Brasil sem a autorização dos chamados órgãos anuentes. Isso ocorre também com as nossas exportações. Tivemos já alguns casos aí que ficaram famosos no Brasil. Quando a gente exporta, por exemplo, carne ou frango, e determinado país para aí de realizar as importações do Brasil devido a algum problema, alguma questão técnica aí apresentada, ou sanitária, alguma licença que não foi apresentada. Então vejam a importância também das chamadas barreiras não tarifárias. Percebam que o termo barreira é algo que dificulta o comércio internacional. Caso elas não existissem, haveria uma fluidez muito maior. Porém, existem as tarifárias e as não tarifárias. Mas não vejam as barreiras como um impedimento. Na verdade, elas existem com um propósito e são aí utilizadas por praticamente todos os países. Porém, hoje em dia, decorrente de acordos internacionais que vamos aprender aí daqui a pouco, as barreiras tarifárias estão aí limitadas. Os estados não podem cobrar aquilo que eles desejam, pois eles estão limitados pelos acordos comerciais. Hoje, se um determinado país quer impedir o comércio internacional, ele pode fazer uso das não tarifárias. Porém, caso ele extrapole as regras, cobre barreiras não tarifárias de forma arbitrária, isso em qualquer fundamento legal, estará ele cometendo o chamado protecionismo, ou ainda alguns chamam de neoprotecionismo. É uma nova forma de protecionismo que faz uso das barreiras não tarifárias. As barreiras tarifárias, elas estão limitadas em razão dos chamados acordos comerciais. 3 deles destacam-se em razão do Brasil ser participante. O mais abrangente de todos é o chamado GATT, Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, que foi assinado aí em 1994, uma revisão do primeiro GATT que foi assinado em 1947. Esse acordo faz parte da OMC, Organização Mundial do Comércio. Vamos entender a respeito dela? A OMC parte da premissa de que um país não pode conceder um benefício, um incentivo a outro em detrimento dos demais participantes da OMC. É o artigo 1º do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, a chamada cláusula da nação mais favorecida. A OMC, atualmente, conta com mais de 160 países, incluindo o Brasil. E ela permite que esses países realizem acordos entre si, nos chamados blocos comerciais, ou ainda no que alguns doutrinadores chamam estágios de integração. Tomem nota, o primeiro deles é a zona de livre comércio, onde existe a troca de bens e de serviços entre os países, regra geral sem a cobrança do pagamento de tributos. Depois temos a União Aduaneira, que além da zona de livre comércio, estipula-se uma tarifa externa comum. Tomem nota, é o caso atualmente do Mercosul. O próximo estágio, Mercado Comum, onde além da zona de livre comércio, tarifa externa comum, existe a livre circulação dos fatores de produção. E por último, União Econômica, que aí temos a união parcial e a união total. No caso, o nosso estágio mais avançado de integração hoje chama-se União Europeia.
Mas vamos aprender a respeito dos estágios que nos interessam. O primeiro é a ALAD e depois vamos ver o Mercosul. A ALAD, Associação Latino-Americana de Livre Comércio, ela tem a ideia de tornar-se um mercado comum. A ALAD participam vários países aí da América Latina. A ideia da ALAD é fazer integração entre os países. Porém, atualmente ela não conseguiu cumprir com esse objetivo. A ALAD dispõe de elementos flexíveis, permitindo inclusive que os países façam acordos entre si. Um desses acordos, o Acordo de Complementação Econômica número 18, onde participaram Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, resultou no chamado Mercosul. O Mercosul é um acordo de complementação econômica no âmbito da ALAD, ou seja, é um acordo de alcance parcial assinado no âmbito da ALAD. O que é o Mercosul? Mercosul atualmente é uma união aduaneira incompleta, ou seja, Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela podem comprar aí, cada um faz importações, exportações, um para o outro, via de regra sem a cobrança dos direitos aduaneiros, sem as barreiras tarifárias que incidem normalmente no comércio internacional. E quando um desses países compram de fora do bloco, incide a TEC, Tarifa Externa Comum, é um imposto de importação padronizado, embora o próprio Mercosul tenha estipulado exceções à TEC. Tomem nota que a Venezuela encontra-se aí suspensa do bloco em razão de descumprimentos a cláusulas democráticas. Trouxe para vocês uma dica para se aprofundarem aí no Mercosul, nos acordos dos quais ele faz parte, e uma dica de leitura. Cooperação, integração e processo negociador, a construção do Mercosul. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre legislação de comércio exterior. Espero que tenham gostado. Frequente nossas redes sociais. Até a próxima!